Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A segunda parte do episódio 11 do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Agora a gente continua ouvindo o relato que o Benzedor começou a trazer pra gente na primeira parte desse episódio. E na sequência conversaremos um pouco mais sobre os riscos de ter bebidas dentro de casa, de fumar perto das crianças e de que forma que isso pode acabar prejudicando muito a saúde física e espiritual delas através do mal olhado. E também a gente vai falar sobre o mal olhado que é colocado pelos espíritos, né, pelos desencarnados, e como que funciona a lida para conseguir se livrar desse tipo de energia. E ouviremos ainda um relato sobre um conselho que ajudou uma pessoa a se livrar do vício de uma vez por todas. Deu uma briga do meu lado assim, e eu vi uma pessoa ser vítima de um crime com arma branca. Eu vi muito sangue. Eu vi a pessoa implorar para não morrer, a pessoa chorar para não... Benzedor, eu tenho isso comigo até o dia de hoje. Quando eu vi aquela cena acontecer, Benzedor, as primeiras palavras que me veio: não vai, minha filha, o bom seria tu não ir. Mas como muitos, né, Benzedor? Aprendem somente pela dor. E até nessa função também, né, de aprender pela dor, porque uma pessoa que bebe, que fuma, a gente já entendeu que ela não tem só um espírito acompanhando ela nesse momento. E dentro de casa mesmo, muitas pessoas fazem isso, né, não só quando estão em festas. A bebida, infelizmente, é um contexto presente hoje na vida de inúmeras pessoas em vários momentos do dia, né? Dentro de casa, por exemplo, se tem uma criança ao lado de quem tá bebendo, ou até em aniversários e festas mais sociais, digamos assim, né? Esse consumo de bebida, ele acaba afetando esses pequenos, ele acaba afetando esses inocentes por aquelas companhias espirituais que estão ali. E sendo que a gente já conversou que crianças muitas vezes têm mediunidade, elas podem estar enxergando o que está acontecendo com a gente. Como é que isso é? Pedro, sim, é um ponto delicado, né? Pedro, mas é mais delicado, sim, quando existe crianças, né? Porque geralmente a criança, Pedro, assim, algumas elas enxergam muito claramente o que acontece. Principalmente enquanto elas não falam ainda, por serem puros, né? Pedro, e aí é complicado assim, porque assim, muitas vezes a gente diz assim, procurar o benzedor, um mal olhado, um olho mau, um quebranto, Pedro, um olho grosso, que todos esses nomes vêm ser um só, Pedro. É mal olhado. O olhar que não é bom se resume em mal, né? Pedro, e às vezes esse mal olhado não é colocado pelo ser humano, como todos pensam, existe o mal olhado colocado pelos espíritos. São os mal olhados mais fortes, Pedro, que exige bem mais do benzedor, exige bem mais do atingido e judia muito mais com a vítima. Pedro, esse tempo eu benzi uma criança e levou 9 dias para curar o mal olhado, Pedro, sendo assim que geralmente 99,9%, Pedro, se resolve em três benzeduras. Por que em três? A Santíssima Trindade. É três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro estava na 7ª e nada do mal olhado sequer amenizar. E aí me foi instruído, aí tu vê só, Pedro, aí vamos pesar. O mentor me disse assim: esse macuru, que significa criança, vai exigir mais do que benzedura. Tu terás que benzer 9 vezes e terás que ir na casa onde habita a criança. E lá nós vamos te mostrar o problema. Pedro, e assim fiz. Benzi os 9 dias. Quando chegou o 9º dia, eu disse para o pai que me trouxe a criança: eu preciso ir sim, benzedor, eu preciso ir no seu lar. Lá está o problema. E aí o mentor não me adiantou, ele só disse que iria me esclarecer lá. Pedro, chegando lá, aí eu bem-vindo, bem recepcionado, né, pelo pai e pela mãe. Pedro, e aí o mentor disse assim: pede para ti ir na sala que eles têm. Eu não entendo bem sala de estar, pode ser? Eu tinha 2 salas, eu não entendo, né, Pedro? Não tem nem sala. Fomos, né? Esse lugar, Pedro, eu cheguei lá assim, eles têm um bar.
Esses bares assim que as pessoas têm em casa, né? Com várias garrafas, vários enfeite daqui, dali, um bar mesmo. Pedro, e quando eu chego, quem está no bar? 2 obsessores, grotescos. Pedro, e para minha surpresa, dormindo. O mentor já tinha ido na frente, tinha irradiado eles e os feito dormir para me mostrar. Pedro, e grotescos. E aí ele me disse, olha ali o problema, quem é que tá botando uma olhada no Pedro? E aí ali o benzedor fez, seguiu as orientações, fizemos o que tinha que fazer. E eles dali, eles foram levados para outros planos. E aí eu dei a explicação pro pai e pra mãe. Pedro, o que eles fizeram? Prejudica meu filho, isso aí nós não queremos mais. E nem bebida queremos mais. Benzedor, nós bebemos só final de semana socialmente. Tá, mas vocês tinham 2 obsessores aqui que também bebiam socialmente e causavam tudo isso. Para muitos que perguntam o benzedor, tá, mas e se eu beber socialmente? Obsessores também bebem socialmente, Pedro. Eles vão beber o que tu beber e potencializar, né? Então eu digo assim, Pedro, a bebida, o tóxico, é do bem ou é do mal? E aí eles me disseram assim, depois de uma conversa ali, o mentor conversando assim com eles, Pedro, tem quem dê, quem vende, quem passa, quem repassa. Aí eles me dão assim essa explicação assim, ó. Por exemplo, nossos filhos chegam ali em tal bar, Pedro. Enquanto tu tiver dinheiro para pagar, para a maioria vocês estarão te vendendo. Não é assim a verdade? Tá. Aí o meu filho vai ali, enche a cara, modo de dizer, né, para que todos fiquem compreendendo. Pedro, o filho do benzedor, foi ali, encheu a cara assim, Pedro, tomou todas, como se diz, pegou o carro, Pedro, e em tal lugar assim, se acidentou, bateu em alguém. Esse alguém partiu, se não partiu ele junto, como a gente vê. E aí os mentores me dizem assim, Pedro, se não tivesse lugar para vender, não teriam acesso, né? Se não tivesse a indústria para produzir, não teriam acesso. Então a conta vai chegar, Pedro, assim, para o que tomou, para o que comprou e para quem vendeu também, Pedro. Ou se exime. Aquele dinheiro foi um dinheiro ganho e custou o quê? Então, assim, são vários fatores, né, Pedro? Eu, benzedor, eu sou totalmente contra, sim, Pedro, e cada vez eu vejo mais malefícios causados por isso. Muitos me dizem, benzedor, eu bebo só socialmente. Esse pai e essa mãe disseram, a partir daquele momento, eles terminaram com aquele bar e não chegaram mais perto disso. E me acompanham até hoje, Pedro. Até mesmo no episódio 7 aqui do podcast, que fala sobre os Exus, a gente ouviu um relato sobre um senhor que plantava tabaco, né, e os malefícios que essa conta trouxe para a saúde dele também e como que a vida dele mudou depois dele ter ouvido uma orientação a respeito disso e cortado essa parte que trazia muitos prejuízos para a saúde corporal e espiritual dele. E um outro contexto que a gente também pode analisar de falta de vigiar, digamos assim, de falta de vigia da gente com a gente mesmo, seja nesse ponto do beber socialmente, sem pensar nas consequências que isso traz para quem está à volta, mas também as pessoas, a gente vive muito às vezes em função da correria do dia a dia, trabalho, às vezes faculdade, depende da rotina de cada um, mas ali imersos no próprio umbigo, e acham que não fazer mal para os outros é suficiente. Muitos acabam nem compreendendo o que é caridade, ou ajudam aqui, contribuem com um pix em alguma rifa, alguma vaquinha, mas a caridade mesmo, aquela que nos eleva e que nos abre a visão para a gente conseguir enxergar onde a gente está errando, que nos dá clareza na vida para que a gente possa evoluir. Esse tipo de caridade, como é que tu pode orientar os nossos ouvintes para que eles comecem a prestar mais atenção nesse contexto para conseguirem prestar esse tipo de caridade, benzedor? Pedro, é um tema bastante claro, tranquilo, cristalino para o benzedor falar. Há muitas vertentes, há muitas formas da gente ajudar, da gente estender a mão, né, Pedro? Nosso Criador, nosso Pai do Céu, assim semeou por todos os cantos o bem. Por todos os cantos encontramos o bem. O mal não se encontramos em todos os cantos. O bem, sim. O mal poderemos encontrar em vários cantos, Pedro, mas o bem em todos. Basta querermos. Pedro, eu penso assim, estamos a cada dia, graças a Deus e a Nossa Senhora, crescendo, né, Pedro? A cada dia, alguns se aproximando de nós. Mas eu digo assim, Pedro, ajudar é tão fácil, é tão simples, Pedro. Às vezes um conselho, o benzedor já falou isso, às vezes um conselho muda um contexto, uma vida toda, Pedro.
Às vezes tu ouvir, Pedro, às vezes assim a nossa caridade é ser só nós ouvirmos. Porque se a gente não tiver certeza do que vai dizer, o porquê dizer, Pedro? Uma vez o pai velho me perguntou assim, por que Deus deu para o homem 2 orelhas e uma boca, filho? Pedro, o benzedor, não soube responder. Por isso que eu digo, o benzedor e vocês não diferem nada. O benzedor é um ser humano comum como todos os demais. Falho, que aprende, que erra, que é apenas uma ferramenta do bem, um instrumento. Mas não soube responder, Pedro, esse questionamento do pai velho. Baixei a cabeça e o meu silêncio respondeu para ele, não sei, meu pai. Pedro, e ele me disse assim, amorosamente, filho, Deus deu para o ser humano 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer, para vocês aprender realmente, vocês têm mais que escutar do que falar. Escutem mais e falem menos. Então, se a gente não tem certeza, a gente não fala, né, Pedro? Não opina. Porque é muito sério no que tange a vida do outro. Eu, muitas vezes, assim, sou só ouvidor, Pedro. Porque quem sabe realmente não sou eu sou o instrumento, o aluno, a ferramenta. Pode estar muito claro e cristalino ali o que eu estou vendo, mas, Pedro, se não tiver o ok dos mentores, eu não me arrisco. A vida do outro, para mim, é muito importante. Pedro, a gente que cresce, que se ilumina, que fica bem, que está bem, que caminhamos bem no nosso caminho, sem desfazer de qualquer outro. O porquê não repassar, Pedro? O porquê não passar? O porquê não dizer assim, escuta com calma, escuta com amor, vê se não vai te tocar, vê se a tua mente, a tua razão não vai dizer, é por aí. Pedro, isso já é ajudar. Quando tu recebe um bom conselho de uma boa fonte, o porquê tu não passar? Se nas vezes que tu está escutando um bom conselho, que tu está te esclarecendo, Pedro, é Deus na frente, é Nossa Senhora à frente. E o porquê tu não repassar? Eu tenho vergonha, eu isso, eu aquilo, Pedro. Vergonha de quê? Se tu está sendo esclarecido, se tu está sendo abençoado. Às vezes um conselho muda uma vida, um contexto, pode mudar várias vidas. O nosso podcast, o nosso propósito maior é esse. Não é julgar, é ensinar, esclarecer, uma troca de ideia, uma troca de experiências, né, Pedro? Essa é a intenção do benzedor, do meu repórter. E digo assim, Pedro, a verdadeira caridade é ensinada assim por eles assim. A verdadeira caridade não envolve dinheiro, Pedro. Quando envolve dinheiro, ela é a menor de todas as caridades. Então, para mim, essas são as formas mais singelas e naturais de tu ajudar. Se o bem chegou até você, você tem que repassá-lo, senão você é egoísta nas leis divinas. Não julgo ninguém, cada um segue o seu caminho, faz o que quiser, o que achar certo. Só que o benzedor ensina assim, temos um tempo por aqui. O nosso tempo começa quando saímos do ventre de nossas mãezinhas. Ali o cronômetro é ligado, Pedro. Cada dia aqui vivido é menos um. E de tudo que fizemos e até o que pensamos, Pedro, um dia prestaremos conta. Vícios, todos os vícios, Pedro. Eu posso ter acertado em todas as áreas aqui em cima da terra na vida. Mas se eu fui um viciado, dizer assim, no cigarro, Pedro, se eu tiver só esse erro, eu vou me caracterizar como suicida em potencial, porque eu estou a me matar. Eu estou a danificar o meu espírito, meu perispírito, e a conta chegará. Deus não me deu uma oportunidade de reencarnação para mim chegar aqui e danificar o meu físico. Na próxima, como eu vou vir, Pedro? Se é que eu vou vir, eu terei que chegar aqui, trarei uma missão, só que enfermo. Então, de fato, é a gente parar e refletir no tipo de escolha que a gente faz para compor o álbum da nossa vida, né? As nossas escolhas falam sobre quem a gente é. E complementando, né, aquela pergunta que eu te fiz agora um pouquinho atrás do que é viver intensamente. Eu concordo muito com o que tu falou. E ainda convido os nossos ouvintes para fazer uma matemática, assim, junto com a gente, né? No momento em que tu olha pra tua vida, que sabe que tem um cronômetro ligado e que esse cronômetro a cada dia vivido vai ser um a menos também. Tu vai começar a somar coisas que tornem essa experiência cada vez mais abundante de vida, ou seja, tu vai ajudar o teu próximo, tu vai estar te enchendo de vida naquele momento.
Tu indo pra natureza, tu entrar em contato com vida, tu vai estar te enchendo de vida. Tu viajar pra um lugar legal, ter um momento bom com a tua família, contigo mesmo muitas vezes, tu vai estar te enchendo de vida. Agora, tu consumir coisas que destroem o teu corpo, que te foi emprestado pra viver essa vida. Tu semear coisas que prejudicam outras vidas. Tu ser uma má língua que prejudica a vida de outras pessoas e que se intromete na vida de outras pessoas. Tu vai estar te subtraindo vida. Então, as escolhas que a gente faz, elas vão refletir diretamente no nosso futuro. E a gente pode ou se aprisionar no suposto viver intensamente cheio de escolhas que para uns vão ser boas e cada um sabe de si, mas que quando a gente olha no total, aquelas escolhas só nos reduzem cada vez mais a vida. Então, o que é viver intensamente? Será que não é viver em plenitude para poder viver bem e viver com equilíbrio? Ou será que viver intensamente é viver muita coisa com ou sem qualidade num curto espacinho de tempo? Então essa é a matemática que eu convido todo mundo a fazer e refletir junto com a gente. É muito bonito, né, repórter? É o pouquinho do que a gente é, né, Pedro? E temos que melhorar muito, né? Eu acho tão bonito assim, eu achei tão bonito também um senhor uma vez me dizer assim, o benzedor, cheguei pro índio e pedi para ele assim, meu pai, eu preciso muito da sua ajuda, e ele só me olhando. Eu quero deixar o cigarro e não consigo. O chamado pito, né, por eles. E não consigo, eu já fiz de um tudo, já tomei de um tudo e não consigo, meu pai. Hoje eu lhe conheci, eu preciso da sua ajuda. Pedro disse que o nosso índio foi enfático e direto. Não, o filho não tomou, não fez tudo do jeito certo. E aí ele me dizendo assim, eu prestei bem atenção, benzedor, e disse assim, perguntei de novo, o senhor pode me ensinar, meu pai? E ele disse, posso. Existe uma erva, que se tu tomar essa erva, tu para. Todos que tomarem essa erva, param. Todos que tomaram ela, pararam e venceram. Mas primeiro eu vou te perguntar, o índio dizendo, meu filho, tu nascesse com um pito na boca? Algum de vocês na terra nasceram com um pito, com a bebida ou outros tóxicos na boca? Por que vocês enveredaram por esse caminho? Não foi por escolha, por livre, espontânea escolha? A erva que eu tenho para te dizer chama-se juízo, vergonha. E ela está dentro de vocês. É um presente divino. Está dentro de vocês. Benzedor, eu tenho essa mensagem no meu íntimo até o dia de hoje. Eu baixei a cabeça, agradeci e mentalmente eu pedi assim, eu sei que o senhor vai me ajudar. Há anos que eu deixei. Eu saí dali com aquilo assim e já não consegui mais tocar assim no cigarro. Benzedor, fumava uma carteira por dia. Me deitava de noite, comecei a me acordar de madrugada para fumar um. Dormia depois de fumar um na madrugada. Passou-se um tempo, tinha que ser 2. Passou-se mais um tempo, tinha que ser 3. E eu comecei a ver isso aí não serve realmente. Busquei essa orientação. Benzedor, muitos podem dar risada, mas é o que eu passo adiante. E para quase todos que eu falo, eles baixam a cabeça e dizem, mas esse índio tem a razão. Se a gente prestar atenção, ele tem toda a razão. E uma pessoa que tá nesse contexto também, não é só ela lutando contra o vício, né? Ela não tá lutando somente contra o vício, mas também contra aqueles seres que querem que ela continue viciada naquilo. Nesse contexto, além, claro, de, em primeiro ponto, a pessoa tomar juízo, existem formas de ajudar essa pessoa para que a influência desses obsessores seja amenizada, pelo menos? Sim, com certeza, Pedro. Com certeza, tem esses 2 fatores. Mas que nós mesmos cavamos, né, Pedro? É afinidades. Um desencarnado, viciado em cigarro, ele nunca vai procurar um encarnado que não o faça, Pedro. Então são afinidades. Pedro, um conjunto de pessoas unidas por um bem maior, ali naquele meio, naquele contexto, estará só forças positivas e benéficas. Um conjunto de pessoas reunidas para o atraso, ali estarão a maior parte somente de forças negativas e contrárias. Então, eu digo assim, existe sim, Pedro, existe isso que tu perguntou, repórter, claro. O principal caminho, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe, Pedro, a oração, a prece. Nenhum obsessor gosta, nem aceita e nem quer ouvir
a oração sincera e singela, o agradecimento, Pedro. Muitos me dizem assim, Pedro, benzedor, eu não rezo, mas eu converso com Deus. Pedro, o benzedor tem que te dizer algo para os nossos amigos e amigas. Não é a mesma coisa. Se nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a rezar, a Virgem Mãe nos ensina a rezar, seus servos nos ensinam a rezar, por que nós vamos substituir por conversar, Pedro? Nós podemos fazer as duas coisas, né? Onde que nós encontramos, Pedro? Na prece, na oração, que funciona como assim, um modo grosso de falar, uma campainha, Pedro. Quando se reza com fé e com amor, nosso pedido chega ao alto, Pedro. Então, todo obsediado assim, se começar a fazê-lo com amor e com fé, é só ir lá e escutar, Pedro, assim, aquela canção, O Milagre da Flecha. Escute que aí verão o quanto é bonito de termos um caminho, Pedro, de rezar, de... Quem escutar essa letra e escutar de coração verá a diferença que é. Então eu digo assim, é para todos que eu ensino e que eu passo adiante, Pedro. O melhor e o maior remédio para tudo que na vida não tiver remédio. A prece, a oração. Para Deus, tudo é curável. Deus é o doutor, o médico de tudo e de todos. Quando a sabedoria terrena limitada vai até um alcance, Deus vai em todos, Pedro. Então assim... Quando tu começa a rezar, quando tu faz as preces, Pedro, grandes forças são atraídas por ti e vêm em nosso benefício e aos demais. É lindo, é sagrado. E se não for pedir demais, meus amigos e minhas amigas, se puderem, escutem a música O Milagre da Flecha. O benzedor tem certeza que vai vos tocar. E é com essas lindas palavras e bela recomendação que nós encerramos mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Meu amigo repórter, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Virgem Mãe Santíssima, aos mentores e às mentoras da casa por mais esse podcast, por permitir mais esse momento com meus amigos, com as minhas amigas, com o repórter e desde já um fraterno abraço e luz divina a cada um de vocês, a cada um que escutou. Muito obrigado. Gratidão a Cristo, ao grande Pai, à grande Mãe e a todos os nossos mentores que nos proporcionaram mais esse momento de esclarecimento. Acompanhe a gente também no Instagram, @falasdebenzedor, e nos grupos de WhatsApp para vocês poderem receber toda vez que sair um episódio novo, também algumas spoilers do que está por vir por aí nos próximos episódios, né? Os links estão todos aqui embaixo na descrição. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais!